Esta é a quinta parte da aula 33 de MA 091, Matemática Básica, que trata de logaritmos. Seja muito bem-vindo! Nessa parte da aula, nós veremos a mudança de base do logaritmo. Toda calculadora científica oferece a quem a usa o logaritmo na base 10 e o logaritmo neperiano natural, aquele que tem como base o número e. Entretanto, às vezes precisamos calcular o logaritmo numa outra base qualquer. Veremos exemplos típicos disso daqui a algumas aulas. E quando precisamos calcular o logaritmo numa outra base e a nossa calculadora só permite que o façamos na base 10 ou na base e, precisamos, naturalmente, de uma maneira de converter o logaritmo de uma base para outra. É disso que nós vamos tratar agora. Vamos supor, então, que conheçamos o logaritmo na base a de um certo número x e que queiramos converter este logaritmo numa expressão que envolva um logaritmo numa outra base, que aqui é chamada de b. Observe que a e b são números reais maiores do que zero e diferentes de 1, porque eles servem como base do logaritmo. Neste caso, devemos usar esta fórmula de conversão apresentada aqui na transparência, ou seja, o log de x na base a é o log de x na base b dividido pelo log de a na base b. Observe que este termo que está aqui dentro dos parênteses é justamente a base do logaritmo original. Se você estiver curioso para saber como foi obtida essa fórmula de conversão, eu apresentarei a dedução desse resultado aqui embaixo. Vamos começar com a equação x igual a a elevado a y. Observe que isso aqui é sempre verdade se o y for igual ao logaritmo na base a de x. Essa relação entre as duas equações é obtida pela própria definição do logaritmo como função inversa da exponencial. Agora vamos aplicar o logaritmo aos dois lados daquela equação. Este logaritmo terá a base b, que foi a base que escolhemos. Observe aqui do lado direito que o y aparece como um expoente e que temos o logaritmo de uma potência. Usando, então, a propriedade 7 que vimos na parte anterior da aula, escrevemos esta última equação como logaritmo de x na base b igual a y vezes o logaritmo de a na base b. Agora ficou fácil, né? Dividindo os dois lados da equação por logaritmo de a na base b, obtemos esta equação equivalente aqui embaixo. E, finalmente, lembrando que y é, na verdade, o logaritmo de x na base a, chegamos à fórmula de conversão apresentada na caixa ali em cima. Veremos agora como aplicar essa fórmula de mudança de base na prática. Vamos, então, nesse exercício, calcular alguns logaritmos cuja base é diferente de 10 e de e. Comecemos calculando o logaritmo de 12 na base 2. Para calcular este logaritmo, supondo que a nossa calculadora só disponha do log na base 10 ou do ln, o logaritmo natural, vamos converter o log na base 2 de 12 em alguma expressão que envolva o log na base 10. Para tanto, vamos usar aquela nossa formulinha de conversão que vai aparecer aí na sua tela. Lembrando, então, que este logaritmo aqui vai ser igual ao logaritmo na base 10 do termo que está entre parênteses, que é 12, dividido pelo logaritmo na base 10 da base do logaritmo antigo, que era 2, obtemos, assim, este quociente apresentado aqui, log de 12 sobre log de 2. Agora, para efetuar esta conta, vamos usar a nossa calculadora e calcular o log de 12, que é aproximadamente 1,07918, e dividir isso pelo log de 2, que vem a ser aproximadamente 0,30103. Temos, assim, então, o log de 12 na base 2, dado aproximadamente por 3,58496. Vejamos um segundo exemplo. Aqui queremos calcular o log de 8 na base 4.
Nesse caso, em lugar de convertermos esta expressão que está aqui para a base 10 ou para a base e, vamos convertê-la para a base 2. Teremos assim o log na base 2 do termo entre parênteses, que é 8, dividido pelo log na base 2 da base antiga, que era 4. Acontece que o log na base 2 de 8 é a mesma coisa que o log na base 2 de 2 ao cubo. E o log na base 2 de 4 é o log na base 2 de 2 ao quadrado. Usando, então, a propriedade 3 dos logaritmos, concluímos que o numerador é igual a 3, o denominador é igual a 2 e temos simplesmente 3 meios, ou 1,5. Passemos agora ao log na base 3 de e. Neste caso, vamos usar, sim, a nossa calculadora. Converteremos este logaritmo numa razão entre o logaritmo neperiano de e, que é um número que estava entre parênteses, e o logaritmo neperiano de 3, que era a base do logaritmo original. Agora, lembrando pela propriedade 2 dos logaritmos que o log na base e de e é igual a 1, e também usando uma calculadora para calcular o logaritmo natural de 3, obtemos 1 sobre 1,09861, que vem a ser 0,91024 aproximadamente. Completando o nosso exercício, vamos usar a fórmula de mudança de base no sentido inverso. Observe que temos aqui o log de 1000 na base 5 dividido pelo log de 10 na base 5. E usando a fórmula de mudança de base, reparamos que isso nada mais é do que o log na base 10. A base é o número do qual estamos calculando o logaritmo no denominador, do número 1000, que é o número do qual se extrai o logaritmo no numerador. Temos, então, o log de 1000 na base 10. Acontece que o log de 1000 na base 10 é simplesmente 3, já que 1000 é 10 ao cubo. Observe, então, que a fórmula de mudança de base pode ser útil tanto quanto usada da esquerda para a direita, como quando usada da direita para a esquerda.